como Deus? Pode ser mais forte. Quem como Deus? Agora para o inferno tremer. Quem como Deus? Amém, Jesus. Dá uma salva de palmas para vocês. Para a glória de Deus que se manifesta no meio de nós. Quando estamos unidos em oração, Deus manifesta o seu poder e os seus milagres. Esse lugar é testemunho de tantos milagres, não é, Salete? Quantos milhares de milagres já aconteceram nesse lugar, nessa missão, nessa obra, nesse lugar onde você está. Quantos milagres já aconteceram? Pessoas que se sentaram aí onde você está, tiveram suas vidas completamente transformadas. E hoje é a sua vez. Hoje é você que está aqui. Hoje o Senhor te trouxe aqui, você que está aqui presencialmente, você que está pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais. Deus te trouxe aqui agora, nesse acampamento, para te fazer realmente um combatente, um guerreiro, te revestir da armadura para você vencer as batalhas em nome do Senhor. E a gente tem caminhado durante as pregações, durante as orações, e hoje o Senhor nos mostra que um guerreiro, um combatente também enfrenta nas suas batalhas feridas, também recebe golpes, também passa por momentos que precisa de cura e de restauração. Então o Senhor não somente tem nos dado armas para a gente lutar durante a nossa batalha, mas também Ele vem trazer cura para aquelas feridas que aconteceram na batalha, para a gente se restabelecer e poder voltar de novo ao campo de batalha com mais força ainda. Então hoje eu trago para você esse sacramento que vem curar as feridas no combate. Eu queria começar lendo o Evangelho de São Marcos. Quem está armado aqui, levanta a sua arma. Muito bem. Quem não está armado, se converta, não é? E ande armado, porque você está numa batalha. Estamos nessa batalha. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 2. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. Imagina essa situação. Tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. A casa estava lotada, fora da casa estava lotado. Todos queriam tocar em Jesus, queriam receber a cura, receber o seu milagre. E estava lotado, uma multidão que nem junto à porta podiam encontrar lugar. E Jesus os instruía. Antes da cura, vem a palavra. Sem a palavra não existe cura verdadeira. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava. Por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Às vezes a gente lê o Evangelho, mas não mergulha na cena, não é? Imagina na sua casa. Jesus entra na sua casa. Era a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. Ali, naquela casa, não tinha como entrar, eles abriram pelo teto. Tenta imaginar na sua casa, fazendo um buraco no teto, né? Casa de telha. Tenta imaginar a situação, eles abrindo, o trabalho que eles tiveram, a loucura, que ideia foi essa, né? De abrir o teto. Uma caridade verdadeira, ela tem atos que parecem loucura. Ela tem atos, ela vai até o excesso. Um pai, quando quer resgatar um filho, uma mãe, quando quer resgatar o filho, é ou não é? Vai até os extremos. E ali não era um filho biológico, era um amigo. Você vê que nos momentos difíceis aparecem amigos verdadeiros, que se sacrificam e se esforçam por você. Às vezes a gente só lembra das coisas ruins, mas lembra agora de quantos anjos Deus colocou na sua caminhada.
Quantos amigos verdadeiros que na hora que você mais precisou, que parecia que não tinha o que fazer, alguém foi o canal da graça de Deus nesse momento difícil? Como a gente deve ser grato a Deus em primeiro lugar? Ele manda os seus anjos, mas os anjos terrenos também, amigos verdadeiros, que foram canal da bênção de Deus nos momentos difíceis. Esses 4 amigos fizeram esse sacrifício. E quando Jesus viu a fé desses homens, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Por causa da fé daqueles homens, Jesus deu essa bênção para o paralítico. Presta bem atenção. O padre Rufus, eu já falei aqui em outros momentos, que eu estou aqui vivo, graças a Deus, mas eu fui curado do câncer por meio do padre Rufus. Ele foi um desses anjos que Deus colocou na minha história, na minha caminhada, para que eu fosse curado do câncer. E o padre Rufus, ele citando essa passagem, especialmente do Evangelho de Marcos, tem um detalhe que não tem nos outros evangelhos. Quando o paralítico é descido ali, imagina a cena, talvez por um pano, né? Desceram até lá embaixo, diante de Jesus, diante daquele que é a cura. Quando a primeira coisa que o paralítico olha para Jesus, ele ouve essa palavra: filho. Eu conheci uma pessoa que era muito carente de pai. Ele teve um pai que teve um caso com a mãe dele e tinha sua outra família, a sua família mesmo. E esse pai não dava atenção nem para os filhos lá da sua casa mesmo. Que dirá desse que era bastardo, né? E ele recebia, o pai era rico, o pai dava tudo. O pai dava tudo, mas não dava tempo, não dava carinho. E essa pessoa é católica, é um homem católico, fervoroso, mas durante um tempo ele andou na igreja protestante, só por um motivo. Porque quando ele foi com a namorada lá, chegando lá, o pastor dizia assim: filho, filha. E ele, por ser carente de pai, viu aquela paternidade espiritual simplesmente daquela palavra, dele chamar de filho. E ele gostava de ir para aquela igreja protestante só por causa disso. O padre Rufus diz que a primeira cura que acontece do paralítico não é a cura da alma, que são seus pecados lavados, e não é a cura do corpo, dele começar a andar. A primeira cura que acontece é quando ele olha nos olhos. Lembra aquela canção? Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Quando a gente ouve essa canção, a gente imagina, né, lá na praia, Jesus encontrando Pedro, olhando pela primeira vez nos olhos. Imagina, Jesus olhando nos seus olhos, não é só um homem, o teu Criador, feito homem, aquele que te conhece olhando nos olhos. Jesus olhou nos olhos do paralítico e chamou ele de filho. Filho. Padre Rufus dizia isso. Só essa primeira palavra já foi a cura para o coração, para os afetos, para a carência, para o vazio, para a falta de sentido da vida. O mais importante, o Viktor Frankl diz, o pior não é o sofrimento, o sacrifício, o pior é a falta de sentido. E esse olhar de Jesus, esse olhar como quem te olha, como se você fosse a única pessoa desse mundo, como fosse um filho único, assim que Deus te olha. Quando Jesus olhou nos olhos dele e disse, filho, ali o coração já desarmou. Ali o que tinha de ruim já começou a ir embora. Ali já começou a cura das feridas do coração, da sua história de vida. Talvez uma história de rejeição, talvez uma história de abandono, talvez uma história de solidão, mas ali, filho, essa palavra já entrou na alma daquele homem, trazendo cura, trazendo bálsamo, trazendo conforto, trazendo amor. E esse é o primeiro de tudo. Logo em seguida, Jesus realiza a segunda cura, a cura da alma. Que adianta curar milagrosamente pessoas paralíticas, pessoas que não enxergam, pessoas que têm lepra, se a alma continua, até o cão fica com raiva, se a alma continua no pecado?
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então Jesus não quer curar somente o corpo. Quando Jesus cura o corpo, cura as enfermidades, Ele quer restaurar a família inteira. Ele quer trazer para a conversão. Ele quer te dar a cura eterna, que é o céu. O que adianta te curar para você pecar mais? Tem pessoas que precisam ficar enfermas. Eu conheci uma vizinha minha, o filho dela tinha um problema grave. E ela só ia para a igreja quando o filho estava em crise. O filho ficava bom, esquecia Deus. Às vezes é melhor uma enfermidade com caminho de conversão do que cura com perdição. Então, a primeira cura que Jesus quis dar foi do coração, mas logo em seguida Jesus limpou a alma daquele homem. Jesus chamou de filho e disse: os teus pecados estão perdoados. Gente, não tem tormento pior do que a gente deitar a cabeça no travesseiro e não ter a consciência tranquila. Eu me lembro a minha experiência de confissão, quando eu tinha o vício da masturbação. Foi difícil ter coragem. Hoje eu falo na frente de todo mundo, mas para falar para o padre isso a primeira vez, Ave Maria, eu pensei que ia morrer. Eu pensei que o padre ia olhar para a minha cara e ia dizer, você, né? Ave Maria, o padre ouve tanto pecado todo dia, né? Vai lembrar dos seus pecados, né? E fora que o padre nunca pode contar os pecados para ninguém. Mas o diabo coloca esse medo. Então, quando eu confessei a primeira vez, mas foi tão sofrido, Ave Maria, venci a vergonha. O diabo tira, tem um santo que diz isso, o diabo tira a sua vergonha na hora de pecar. Você está diante do céu, diante dos anjos, dos santos, diante da Trindade Santíssima, da Virgem Maria, e mesmo assim a gente peca. Mas depois na confissão ele coloca a vergonha tudo de novo, e dobrado. Minha mãe uma vez, eu disse, mãe, eu tenho vergonha, a primeira vez que eu fui confessar. Ela disse, você não tem vergonha de pecar? Por que você tem vergonha de contar? Não é? É porque a gente é assim, nossa natureza pelo pecado original, né? Mas, até fugi do assunto, o que eu estava falando? Me ajuda. Da alma, mas era outra coisinha, mas vamos voltar para a alma. Oi? É melhor a cura, não ser curado e se perder. Não, é da minha confissão, pronto, lembrei. Da confissão. E foi difícil demais fazer essa confissão desse pecado, da carne, né? E eu confessei a primeira vez, e foi sofrido, foi dolorido, né? Depois de 5 anos de vício, confessei. Aí fiquei uns meses sem cair, fiquei uns meses e caí de novo. Aí eu fui para o encontro de jovem. Nesse encontro de jovem, eu perguntei, eu não tinha noção total ainda. Eu perguntei, Senhor, será que eu posso comungar tendo cometido esse pecado? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Falei, vamos combinar uma coisa, Senhor. Se eu não puder, porque quando você está terminando o encontro, né? Todo mundo fervoroso, todo mundo animado, cantando aqueles cantos, emocionado. E você quer comungar, você pensa, o Senhor já perdoou meus pecados. Claro que Ele perdoa, mas o sacramento é necessário se for o pecado mortal. E ali eu perguntava a Deus, e Deus... Eu disse assim, se eu não puder comungar, me dá apenas um pequeno sinal que eu saio do caminho da procissão da comunhão. Um pequeno sinal que eu saio. Aí eu entrei, e fervoroso, e cantando, fiquei o último. E fui. Quando chegou na hora, na época, eu comungava na mão. Hoje, nós no Instituto, a gente não comunga na mão, né? Embora a igreja dê essa liberdade. Alguns santos fazem essa recomendação. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, João Paulo II dizia, como eles não gostavam, né? Embora a igreja permitiu, mas na época eu comungava na mão. Eu estendi minhas mãos assim, fechei meus olhos e nada aconteceu. Quando eu abri os olhos, a ministra, o padre já estava lá na frente, a ministra que ia me dar comunhão já estava lá na frente, olhou para mim e disse assim, acabou a comunhão, acabou. Eu me assustei e falei, Senhor, o Senhor dá o sinal mesmo quando a gente pede.
E aí eu falei, já sei, eu vou confessar com o mesmo padre, para enfrentar a mesma vergonha, porque a gente às vezes quer fugir para o outro diferente, né? Para contar o mesmo pecado. A vergonha foi tão grande, que aí eu consegui vencer esse vício para a glória de Deus, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. E essa humilhação é necessária. É necessária você se humilhar, para poder receber. Aquele que se humilha é exaltado. E Deus deu a graça da cura. Então a primeira cura é do coração, mas a segunda é dos pecados. Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E eu lembrei de outro testemunho. Depois de um tempo, depois de alguns anos, eu fiz um acampamento de jovens, e ali começou a me atormentar um pecado do passado, que eu já tinha confessado, mas que eu achava que não tinha confessado direito, que eu achava que era grande demais meu pecado, que eu tinha que ser castigado, que eu tinha que falar publicamente para todo mundo esse pecado. E foi muito difícil. Foi lá em Petrópolis, inclusive, no acampamento juvenil. Eu, quando estava no meio do acampamento, ouvindo aquelas pregações do pecado e tal, começou aquele sentimento de culpa a me atormentar. Eu já tinha confessado 3 vezes esse pecado, de tal era como me incomodava. Mas quando eu cheguei, eu pensei, esse padre que está aqui é muito santinho, é muito correto, eu vou contar para ele, e se ele mandar eu fazer isso, se ele mandar eu me humilhar publicamente, se ele mandar eu fazer isso, eu vou fazer. E eu fui assim, sofrido, fui lá para o padre. Quando eu cheguei para confessar, falei: padre, isso, eu já confessei outras vezes e tal, o senhor acha que eu devo fazer isso? Devo contar publicamente, devo fazer assim? Aí ele falou assim, sorriu para mim e disse: filho, você já está perdoado por Deus. Olha aqui, ó, foi em vão que ele morreu na cruz? Se você não acredita nisso, está dizendo que foi em vão. Jesus, foi em vão que você morreu na cruz. Não, ele já te perdoou. Você já está perdoado. Falta só uma coisa: você se perdoar. E você não tem o direito de não se perdoar. Se ele já pagou caro por você, se perdoe. E ele deu absolvição dos outros pecados também, tudo. Gente, era lá na Serra de Petrópolis, e a capelinha era lá em cima, sabe? Eu desci daquela capelinha, parecia que eu ia voar, de tão leve que eu estava. Vocês veem esses 2 testemunhos que eu estou dando, você vê o alívio, o peso que sai das nossas costas, o alívio que o Senhor traz para o nosso coração. Às vezes, no combate, falta esse alívio, de confissões bem feitas. Senhor, cura as nossas chagas. O sacramento da confissão, a igreja ensina, não é somente o perdão dos pecados. Você sabia? Você sabia que a presença da graça santificante na sua alma, ela cresce? Vou fazer uma comparação mais simples. Quando você recebe o seu batismo, o cão está com raiva dessa pregação de hoje, pelo jeito, né? No seu batismo você recebe o menino Jesus, pequenininho, embriãozinho. Se você cuida dele, se você alimenta, se você conversa com ele, dá atenção para ele, cultiva a vida interior, esse menino Jesus vai crescendo, crescendo, como diz São Paulo, até chegar na plena estatura de Cristo. Essa graça santificante que eu estou dizendo aqui, que é o menino Jesus na sua alma, que é a mesma coisa, essa graça santificante que você recebe no batismo é também comparado com uma plantinha. Essa plantinha, ela precisa ser cuidada, primeiro por seus pais, te ensinando a doutrina, te ensinando a rezar, te ensinando a fazer esmola, te ensinando a não ser egoísta, praticar as virtudes. A graça vai crescendo, crescendo, crescendo. E a plantinha vira uma árvore que dá frutos. E o menino Jesus se torna grande, se torna a plena estatura de Cristo na sua alma. Cada vez que você faz uma oração, a graça aumenta em você. Cada vez que você faz um ato de caridade, a graça aumenta em você. Cada vez que você pratica a virtude, que você faz um jejum, que você reza um terço, está crescendo Cristo na sua alma. Mas quando você comunga bem, o crescimento é imensamente maior. E no sacramento da confissão, quando você confessa, não só seus pecados são apagados, a graça santificante cresce imensamente na sua alma. Uma confissão bem feita. E imagina que o botão da flor é a graça, a glória
é no céu, o desabrochar. O tamanho da graça santificante aqui na terra vai ser o tamanho do seu grau de glória no céu. Isso é doutrina da igreja. Claro que Jesus manda juntar riquezas no céu, mas Santa Teresinha nos ensina. A gente não tem que viver só querendo aumentar o grau de glória no sentido de uma ambição, como se fosse uma coisa matemática. Não, quem ama não sabe calcular. Mas você quer crescer nessa intimidade com Deus. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O sacramento da confissão não é só uma faxina dos seus pecados. Ele aumenta a sua comunhão com Cristo. Ele aumenta a presença de Deus na sua alma. A graça santificante cresce cada vez que você confessa, que você comunga, que você faz obras de caridade, que você reza, mas especialmente os sacramentos da confissão e da Eucaristia fazem essa graça crescer na sua alma. Então, Jesus trouxe a ele a cura do coração, trouxe ao paralítico a cura da alma e, como consequência, Jesus trouxe a cura do seu corpo. Vamos continuar a leitura. Filho, perdoados te são os pecados. Vamos repetir isso. Filho. Mais uma vez, repete a palavra filho. Filho, perdoados te são os pecados. É para você que Deus está falando isso. É para você que Deus fez eu contar o meu testemunho. Não é para falar da minha vida. Deus fez eu falar esse testemunho, eu nem tinha programado. Para você que talvez carregue um sentimento de culpa. Talvez você já tenha se confessado de algum pecado, mas você ainda não se perdoou. E o acusador dos nossos irmãos, está lá em Apocalipse 12, que fica acusando dia e noite, não para de te perturbar. Porque você às vezes acha que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. No meio da nossa caminhada, como combatentes, como guerreiros, nós somos feridos. E uma das feridas são os nossos próprios pecados, nossas próprias quedas. Uma queda machuca alguém, não é? As nossas próprias quedas. E se você não perdoar a você mesmo, você não vai ter sabedoria, nem força, nem amor suficiente para fazer o que ontem nós pregávamos, perdoar o seu irmão. Se você não experimenta esse abraço da misericórdia de Deus, você não vai ter força para abraçar o teu irmão que te machucou. Por isso, deixa Deus te abraçar. Sinta-se perdoado, mais ainda do que sinta-se perdoado, saiba-se perdoado. Muitas vezes a gente não sente. Mas creia, Jesus já pagou um preço muito alto pelo seu pecado. Já foi muito caro que Ele pagou para você duvidar do perdão de Deus na sua vida. Ele já derramou todo o seu sangue na cruz. Ele diz a Santa Faustina, se fosse necessário eu derramaria tudo de novo, mas eu já vos dei o meu perdão. Eu já vos dei a salvação. Claro que ele diz, como disse a mulher adúltera, filha, alguém te condenou? Ninguém, nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Mas se você pecar de novo, aquele que mandou perdoar 70 vezes 7, não vai desistir de você. Não vai se cansar de te perdoar. Tenha consciência, quando você peca, você bate. Imagina você dar um tapa na cara da sua mãe, que você ama tanto. Você sabe que ela vai te perdoar. Mas não é por isso que você vai ficar dando tapa na cara dela. Então saiba que se você colocar mais um espinho no coração de Jesus, você vai ferir o coração dele. Mas ele vai transformar essa ferida em amor, porque ele te perdoa. Não se acostuma a pecar. Não se acomode com o pecado. Mas se cair, Deus está vendo a sua luta, o seu esforço. Por isso, como consequência do perdão dos pecados, Jesus também traz a cura do seu corpo. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados te são os pecados. Ora, ali estavam sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros, como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito, em seus íntimos pensamentos, disse-lhes, por que estáis pensando isso em vossos corações?
O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para Deus, filho, é muito fácil curar a sua enfermidade, ou de alguém que você está pedindo a cura. Mas o mais difícil para Deus é converter tua família. Por isso a cura ainda não chegou, porque talvez falte uma iniciativa de conversão na família. Quando eu vejo alguém pedindo a cura de um parente com câncer, com alguma enfermidade incurável, eu digo, antes de tudo, coloque a família para rezar. Na oração, faça um momento de perdão, de reconciliação. Na oração, faça um propósito de confissão. Muitos milagres acontecem quando a família começa a rezar junta, quando a família começa a jejuar, quando a família vai todo mundo para a confissão. Nossa Senhora disse em Medjugorje, é muito bom fazer promessas, fazer sacrifícios, penitências, mas está aí uma penitência muito melhor, melhor do que fazer uma promessa. E não é ruim, Nossa Senhora não está dizendo que é ruim, de fazer uma caminhada longa, ela diz assim, o melhor é fazer uma boa confissão, com arrependimento sincero. Se a família toda, imagina, todos pela cura de um enfermo, eu vou me arrepender dos meus pecados, igual os ninivitas, eu vou me cobrir com cinza, me vestir de saco, ficar sem comer, pedir perdão com força a Deus, eu quero mudar de vida, eu não consigo sair desse pecado. Imagina se a família toda se unir em jejum, oração e confissão pela cura daquele enfermo. Gente, o milagre chega ligeiro. Nosso Senhor não quer, para Deus é fácil. Jesus diz, o que é mais fácil? Dizer para esse homem, levanta-te e anda? Ou dizer, perdoados são os pecados? Para Deus é mais fácil dizer, levanta-te e anda. Para Deus é fácil curar um enfermo. Mas Ele não vai fazer isso se não tiver propósito de conversão, se não tiver desejo de mudança de vida. Eu queria pedir que a gente ficasse de pé um instantinho, para pedir ao Senhor que essa experiência que esse paralítico teve, também seja a nossa experiência. Eu não sei quais batalhas você tem passado, mas eu sei que todos nós estamos passando por grandes batalhas. Somos combatentes, somos guerreiros, por isso estamos aqui. Em Jó capítulo 7, versículo 1, está escrito, a vida do homem sobre essa terra é uma batalha. O descanso é lá do outro lado. E a gente vai chegar lá. Mas enquanto estamos aqui, estamos em grandes batalhas. E Deus quer também tocar no físico. Às vezes, é um mistério de Deus. Deus cura quando Ele quer. Mas muitas curas Deus queria fazer. Mas nós estamos colocando bloqueios. Nós estamos impedindo a graça. Como Jesus disse, o que é mais fácil? Perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Você também, filho, filha, vai ver prodígios que nunca antes você viu. Deus te trouxe aqui para fazer maravilhas na sua vida. Mas é preciso que você se deixe agora levar, como esse paralítico se deixou pelos seus amigos. Deus te trouxe aqui, talvez tenha sido um amigo que te trouxe aqui, talvez você veio acompanhando alguém, mas foi Deus que te trouxe aqui. Através de outras pessoas, talvez como o paralítico, mas foi Deus que trouxe o paralítico à presença de Jesus, porque queria curá-lo. Deus te trouxe aqui, porque quer te curar. E depois curar a sua família através de você. Mas primeiro, coloca a mão no seu coração e começa a fazer agora sua oração ao Senhor. Começa a dizer a Ele que você também é um paralítico na sua vida, muitas áreas da sua vida, em muitos momentos da sua vida,
Você tem sido paralisado, você tem estado travado. Reconhece diante do Senhor as suas fraquezas, os seus pecados, as suas necessidades. E se coloca diante desse Senhor, dizendo a Ele: eis aqui, Senhor, meu coração. Eis-me aqui, Senhor, com as minhas paralisias. Eis-me aqui, Senhor, precisando de cura no meu afeto, na minha alma e no meu corpo. Eis-me aqui, mas antes de tudo, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero renovar o sentido da minha vida, que é somente olhando nos teus olhos, como esse paralítico viu os teus olhos olhando, amando a Ele, que eu possa ser preenchido dos vazios que esse mundo não pode me preencher, que as pessoas que me decepcionam não podem me preencher. Tantas vezes busquei preencher em lugares errados com pessoas, com seres humanos, mesmo pessoas boas, elas vão me decepcionar e me decepcionaram. Mas eu quero olhar para os teus olhos, Senhor. Eu quero ter essa experiência que talvez eu nunca tenha tido, de sentir um amor que nunca antes eu senti. Ou de renovar essa experiência do meu primeiro amor contigo, Senhor, que eu deixei esfriar, que eu deixei arrefecer, que eu deixei diminuir, minguar. Não, renova em mim esse primeiro amor, renova em mim essa experiência que os santos tiveram, que os apóstolos tiveram, que os santos do Antigo Testamento tiveram. Eu também, Senhor, fui criado para ter essa experiência, esse relacionamento de amor contigo. E enquanto eu não tiver renovado essa minha amizade contigo, eu não vou ser pleno, eu não vou ser feliz, eu não vou ser realizado. Por isso renova em mim esse primeiro amor. Renova em mim essa amizade contigo e aumenta, Senhor, a nossa união. Aumenta, Senhor, a nossa unidade de coração, a nossa sintonia, a nossa parceria, a nossa intimidade, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero renovar, eu preciso renovar esse primeiro amor. Eu preciso deixar o Senhor aquecer de novo a chama de um coração que é teu e que quer ser teu e quer ser mais teu. Sem ti eu não posso nada. Por isso renova em mim esse primeiro amor. Renova a minha história. Não cura somente o meu afeto, mas cura a minha alma, me lava dos meus pecados, me ajuda a perdoar a mim mesmo e a me arrepender daqueles pecados que ainda não arrependi suficiente. Aqueles pecados que feriram o teu corpo, que rasgaram o teu corpo na flagelação. Jesus revelou a Santa Faustina que aquelas flagelações que arrancaram pedaços de carne, a gente vê no filme da Paixão, foram os nossos pecados contra a castidade, nossa imodéstia no vestir, nossa lascividade, sensualidade, malícia, ver coisas na internet, tratar nosso irmão como objeto. Senhor, os meus pecados te feriram, eu quero me arrepender, eu quero que doa em mim, Senhor, eu quero ser novo, eu quero ser lavado, eu quero ser curado no mais íntimo do meu ser. Estende tuas mãos para o Senhor agora. Daqui a pouco Ele estará aqui no Santíssimo Sacramento, mas Ele já está aqui com a força da sua presença. De lá do Santíssimo Ele faz jorrar agora sobre você a luz, a graça, a bênção. Ele está aqui, os anjos estão aqui operando cura, libertando, afastando espíritos malignos, trazendo o bálsamo do Senhor, soprando o Espírito Santo nesse lugar. Mas se você reza, se você abre o coração, o Pentecostes acontece, o milagre acontece, a restauração acontece. Estende tuas mãos para o Senhor e pede a Ele para te renovar, e pede a Ele que faça essa obra de renovação em seu coração. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Olhe para a cruz aqui, no centro do palco. Estenda sua mão para a cruz de Cristo. Deixe que o sangue de Jesus te renove, te restaure profundamente. Cante.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Você está sendo lavado nesse sangue. Põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, restaurado, Senhor. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa muito de Ti. Precisa Diz mais uma vez isso, de todo o teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Senhor Jesus, eu creio que as Tuas mãos chagadas agora estão tocando as chagas do coração e da alma dos Teus filhos, que sinceramente rasgam o seu coração na Sua presença, Senhor. Eu creio que o Senhor, como médico dos médicos, vem tocar, vem curar essas feridas que acontecem na nossa batalha do dia a dia, feridas que outros causaram em nós, feridas que as circunstâncias da vida, as perdas, causaram em nós, feridas que nós mesmos causamos em nós e nos outros. Essas feridas não são para sempre. Essas feridas são tocadas agora pelas feridas do Cristo ressuscitado, pelas chagas que se tornaram gloriosas, e quando tocam nas nossas chagas, as chagas de Jesus curam, libertam. Assim como Ele teve suas feridas glorificadas, as tuas feridas, filho, vão se tornar joias preciosas. As tuas feridas, filha, estão se tornando joias preciosas pelas tuas lágrimas de arrependimento, pela tua confiança nas mãos do Senhor. O Senhor toca agora com as mãos chagadas, Ele passa no nosso meio e Ele toca naquela área do teu coração que foi ferida, naquela fase da tua história que foi tocada, naquela vez que você foi manchado pela malícia dos homens. O Senhor toca na sua história e restaura as feridas e perdoa os pecados. Ele tira o lixo dos ressentimentos, dos sentimentos ruins, do ódio, da vingança, da mágoa. E Ele vem fazer uma limpeza, uma transformação em tudo que estava ferido na sua história. Ainda com as mãos para o Senhor, confia que Ele está fazendo algo lindo dentro de você. Confia que o perdão dEle é maior. Confia que as chagas dEle estão curando as tuas chagas. Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Porque Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de o Senhor Ti. Jesus me mostra agora a imagem de uma taça de cristal. E essa taça de cristal que foi quebrada, e aos olhos dos homens ela não tem mais conserto. Aos olhos dos homens ela não teria solução. Mas o Senhor, Ele, que reconstituiu o corpo do seu filho despedaçado na cruz e fez dele belo, ressuscitado, glorioso, Ele também está reconstruindo milagrosamente
essa taça que foi quebrada, que humanamente não poderia ser restaurada. O Senhor fala de você, filha, você que chama Jéssica, que passou por feridas muito grandes na sua infância. A malícia daqueles que te machucaram, o Senhor está reconstruindo o teu emocional, o teu psicológico. O Senhor está tocando em pessoas. O Senhor me mostra um homem, um caminhoneiro. Você foi caluniado de ter traído a sua esposa e de ter feito outras coisas muito ruins. E infelizmente, a calúnia foi muito bem feita e você sofreu muito a injustiça. O Senhor diz: eu mesmo tomarei a tua defesa, eu mesmo reconstruirei a tua história, a tua imagem, eu mesmo te honrarei pela tua luta, fidelidade e arrependimento. O Senhor está tocando, filho, na tua história. Ele sabe de tudo o que te aconteceu, e o amor dele é maior do que os homens fizeram com você, do que aquilo que você mesmo cometeu de erro e de pecado. O Senhor é maior, e o Senhor está restaurando a alegria de viver, restaurando o sentido da sua vida, restaurando a força de caminhar rumo ao céu. Você não é um fracassado, você não é uma taça quebrada. Deus restaura a tua história, e digo mais, Ele vai fazer algo maior. Ainda uma vez, com as mãos erguidas, deixa o Espírito Santo te renovar, deixa o sangue de Jesus te lavar nessa manhã, te fortalecer, te restaurar, te levantar, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Está Senhor, sendo mudado. porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Deixa o Espírito Santo orar em você agora. Ergue tuas mãos para o crucificado. Ó Espírito Santo, Tu que vieste como línguas de fogo no início da pregação do Evangelho, Tu estás sobre nós agora, Espírito Santo de Deus. Eu vejo essas línguas de fogo sobre nós agora. O Senhor vem renovar o nosso primeiro amor. O Senhor está renovando a alegria em muitos corações. O Senhor está renovando a alegria de ter recebido o perdão, de ser amado pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus te renova. O Espírito Santo de Deus te levanta de novo. O Senhor diz que hoje não somente está restaurando o seu coração, Ele está restaurando o seu ministério. Você que por causa de decepções deixou de servir o Senhor, deixou de cantar para o Senhor, deixou de estar na acolhida, deixou de estar na intercessão, por causa de pessoas que te machucaram. O Senhor não só está te restaurando, mas está restaurando em você. Você que há muito tempo não orava em línguas, você que recebeu um dom de profecia e não estava mais usando os dons, palavra de revelação, de ciência, e não está mais usando os dons para servir o Senhor. O Senhor te levanta nessa manhã. O Senhor te dá de novo o desejo de servir, o desejo de se entregar, o desejo de ser instrumento da graça de Deus, o desejo de ser a presença dEle para os seus irmãos. Obrigado, Senhor. Eu confirmo toda essa palavra do irmão, porque o Senhor colocava em meu coração que muitas pessoas, ao longo dos anos,
pessoas que nasceram do batismo no Espírito Santo, foram desprezando a experiência com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Foram deixando de lado essa experiência, por conta de coisas que você ouviu, leu, por conta de pessoas falando para você. Isso é uma loucura. Esse negócio de dom não existe. Esse negócio de oração em línguas não existe. Isso é uma loucura. E você foi deixando de lado toda a experiência que você teve de ver milagres acontecerem. Claro que os milagres não são o centro é Jesus. Mas Ele manifesta o seu poder para que você creia ainda mais que Ele é o centro. Por isso, vai mais uma vez, deixando que o Espírito Santo renove, restaure os dons do Espírito Santo, que foram ficando sufocados por tanto racionalismo, pelo desprezo das experiências que você teve. Não, isso é passado, isso foi lá atrás, agora eu estou mais maduro, não é bem assim. E você foi deixando um ministério lindo que o Senhor te deu. Eleve mais uma vez os seus braços e solta a sua voz e vai se abrindo mais uma vez, como nunca, ao Espírito Santo. Iria lavaria, 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 recebe essa suavidade do Espírito Santo. O Senhor sopra sobre esse lugar. O Senhor renova o Pentecostes. O Senhor faz uma obra linda. O Senhor me dá uma visão agora de serpentes sendo esmagadas. Essa proclamação da Salete foi muito oportuna. O Senhor traz essa palavra agora. Ele está destruindo ideias que te aprisionaram. Está renovando em você ser criança, um coração de criança que balbucia diante do seu Senhor, que ora com liberdade, que ora com confiança. Ora no Espírito, filho. Eu vejo a intercessão do Monsenhor Jonas, a intercessão do Padre Léo, a intercessão do Padre Rufus, para esse novo Pentecostes que no mundo está acontecendo através do Brasil. Através do Brasil. Por isso ergue tuas mãos e na liberdade dos filhos de Deus, ora com unção, ora com liberdade, ora com o prazer dos filhos de Deus. Espíritos malignos de tristeza estão indo embora desse lugar. Espíritos malignos de ansiedade estão indo embora desse lugar. De depressão, em nome de Jesus, estão batendo em retirada. O Senhor está tocando uma criança agora, que tinha uma enfermidade que os médicos não sabiam explicar e não sabiam como curar. Essa criança está sendo tocada agora. Ela vê Cristo ressuscitado tocando nela e ela está curada para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui no meio de nós, operando as mesmas maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. O Senhor me mostra pessoas com enfermidades nos olhos, que estavam impedindo de você enxergar bem. O Senhor está lavando no seu sangue precioso e você está recebendo a cura nos seus olhos também, por causa do seu arrependimento sincero hoje, nessa oração.
O Senhor está tocando também os seus olhos, com a intercessão de Santa Luzia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. E a misericórdia de Deus liberta pessoas de sentimentos de culpa pelos pecados passados. Glórias a Ti, Jesus. O Senhor, na sua misericórdia, restaura o seu coração. Você que muitas vezes foi contra a vida de diversas formas. Você que foi muitas vezes no passado a favor da morte. E o Senhor hoje te liberta. Ele não te condena, mas Ele te liberta de todo espírito de morte, de pensamentos de morte. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Canta mais uma vez bem suave, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim precisa, Senhor, ser mudado. Precisa ser mudado, Eu Senhor, acolho essa restauração. porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Agradece ao Senhor por essa renovação que Ele está fazendo em você. Aplaude o Senhor por essa obra linda que Ele começou. E como diz São Paulo, Deus não vai deixar pela metade, não vai deixar inacabada a obra. Pode aplaudir mais forte. É o Senhor da glória que está fazendo essa obra. Que lindo é que daqui a pouquinho Ele vai chegar aqui, Ele vivo na Eucaristia, te preparando para receber Ele na Santa Comunhão, que é o momento mais alto do nosso encontro. Senta mais um instantinho. Eu quero contar 3 histórias breves nesse final de pregação para você. Uma primeira história é baseada nesse evangelho. Eu li para você o evangelho de Marcos, capítulo 2. Mas no evangelho de Mateus existe um detalhe. No evangelho de Mateus, as pessoas dizem assim, deixa eu ver se eu encontro aqui, como é que diz no evangelho de Mateus. Vendo isso, Mateus 9:8, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens, porque eles viram que o paralítico levantou e viram que era verdade, que Jesus podia perdoar pecados. Então eles louvaram a Deus de ter dado tal poder aos homens, porque Jesus era homem e era Deus, mas eles não sabiam. Então eu quero dizer isso. Primeira história que eu quero contar é de Santa Faustina. Às vezes a gente não tem noção do privilégio que é ter um sacerdote próximo de nós. Amanhã está chegando aqui o Padre Emanuel Maria, ele vai pregar aqui para vocês também, primeiro sacerdote do Instituto Hesed. Às vezes a gente não tem noção. Por que São Francisco dizia que queria beijar, Santa Catarina de Sena dizia, queria beijar o lugar onde o padre passava, onde ele pisou os seus pés? Por que São Francisco dizia que se encontrasse com um anjo do mais alto coro e com o sacerdote, primeiro ele ia beijar a mão do sacerdote e depois ele ia reverenciar o anjo? Não temos noção da grandeza, mas o padre é pecador, o padre é santo, não interessa, é Cristo que age através dele, é Cristo. Então eu quero contar para você uma experiência. Santa Faustina estava doente e não podia ir para a missa, e não tinha como alguém trazer comunhão para ela. Então a superiora disse assim, irmã, a senhora não vai poder receber Jesus durante esses dias. Ela sentiu como uma pontada no coração, porque apaixonada como era por Jesus, comungava todos os dias e não podia ficar sem o Senhor. Mas ela disse, sim senhora, obedeceu, mas o coração apertadinho, oferecendo esse sacrifício, já no final da vida dela. E Deus, que é tão bom, deu a ela uma graça imensa. Ela viu o anjo do mais alto coro celestial, um serafim desceu do céu e trouxe até ela a Eucaristia. Lembrando que um anjo não pode fazer a Eucaristia aparecer. Um anjo, para trazer a Eucaristia, inclusive os padres da Ordem da Santa Cruz ensinam isso. A gente sempre pedir aos anjos que nunca deixe cair nenhuma partícula consagrada no chão, que eles levem aos doentinhos, que eles levem Jesus. E isso acontece mesmo.
né? Não dá tempo aqui de eu contar algumas histórias do Padre Pio, mas isso acontece mesmo. Mas fato é que assim como o anjo trouxe lá em Fátima para as crianças a Eucaristia, um serafim trouxe a Eucaristia para Santa Faustina. Receba o Rei dos Anjos, o corpo e o sangue de Cristo. E durante 13 dias ela recebeu a comunhão das mãos de um anjo. A irmã não sabia que ela estava comungando, né? Ela não podia ir à missa, não tinha alguém para trazer. Mas no último dia, um dos últimos dias, ela sentiu, ela queria se confessar, porque na vida religiosa o costume é se confessar toda semana. Então ela disse: porque quando você se confessa, você recebe melhor Jesus. Os frutos são infinitamente maiores se você confessa com frequência. Por isso, em Medjugorje, Nossa Senhora pede que ao menos todo mês, ao menos todo... Irmão, todo mês eu não vou ter pecado para tudo isso não. Rapaz, se você começar a se examinar, você vai ver que tem pecado para todo dia. Confissão é principalmente para os pecados mortais, mas não só para os pecados mortais. É para o crescimento da alma. Então, Santa Faustina perguntou a Jesus. Quando Jesus estava ali, na mão do anjo, ela perguntou: Senhor, será que esse anjo não poderia me dar absolvição? Me atender em confissão? E Jesus não respondeu nada a ela. Ela recebeu Jesus e, em seguida, ela perguntou ao anjo. Perdão, não sei se ela já recebeu Jesus, foi antes, com o anjo com Jesus nas mãos, e ela perguntou ao anjo: será que você poderia me dar absolvição, me atender em confissão? E ele só responde isso: nenhum espírito celeste do mais alto coro pode fazer aquilo que só o sacerdote pode fazer. Nenhuma outra criatura na face da terra pode absolver todos os seus pecados, a não ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo só faz isso pelas mãos do sacerdote. Pode aplaudir a graça de termos os sacerdotes no nosso meio. Devemos rezar pelos padres, orar por eles, interceder, sacrificar por eles. Esse é a primeira história é essa. Porque em Mateus diz: glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Através dos homens é Jesus. Quando o padre consagra o corpo de Cristo, ele não diz assim: isso é o corpo de Cristo. Ele diz: isso é o meu corpo, porque é Jesus através dele que está falando. Quando ele vai te atender em confissão, ele não diz: Jesus vai te absolver de todos os seus pecados. Não, ele diz: eu te absolvo, porque o eu não é o padre, é Jesus que fala. O padre empresta a boca dele, a voz dele. É Jesus em pessoa que diz: eu te absolvo de todos os seus pecados. Você está livre nesse momento. Então, para quem não quiser anotar, também a passagem de João, capítulo 21, João 20, a partir do versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Deus deu esse poder aos homens. Quem perdoa os pecados? Deus, mas através do sacerdote. Santa Jacinta, antes de morrer, disse: sem confissão não há salvação. Sem confissão não há salvação. Se alguém por uma ignorância, chamada ignorância invencível, não sabia, e mesmo assim teve um arrependimento sincero, vai ter um purgatório muito maior, mas pode se salvar pela misericórdia de Deus. Mas a via de regra, sem confissão não há salvação. A segunda história que eu quero contar, e eu vou contar bem resumidamente, é de Santa Teresa d'Ávila. Ela teve uma visão de muitas almas caindo no inverno, como a neve caía no tempo do inverno. Ela viu muitas almas e ela disse: por que, Senhor? Tantas almas, são pagãos? Não, Teresa, são católicos como tu. Por que, Senhor? Porque fizeram isso, fizeram aquilo. E diz: não, eles vão à missa, não, eles se confessam. Então por que tantas almas indo para o inferno? Sabe o que Jesus disse? Por causa de confissões mal feitas. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas o principal que Jesus falou de confissões mal feitas são esconder um pecado mortal. E aqui aconteceu um testemunho no exército de São Miguel, de a gente pregando sobre isso com frequência, e uma mulher disse: irmão, eu
confessava e comungava com frequência, mas eu sempre senti um peso, eu sempre me senti aprisionada. Ouvindo as pregações de vocês, rezando com vocês, eu entendi que eu estava esse tempo todo em pecado mortal. Porque no meu casamento, eu tive vergonha, disse que existe o demônio tapa-boca, né? Não sei se é Dom Bosco que teve essa revelação, no exorcismo, o demônio que faz você esconder o pecado mortal. Eu, antes do casamento, fui confessar, e não quis contar do sexo fora do casamento que eu vivia. Tive vergonha, contei outros pecados e não contei esse. Agora eu entendi que ali eu cometi um sacrilégio, fiquei com mais pecado do que eu estava antes, casei em pecado mortal, não que não seja válido o casamento, é válido, mas casou em pecado mortal e viveu em sacrilégio esses anos todos, comungando em pecado mortal, confessando em pecado mortal. Tomou coragem, fez a sua confissão daquele pecado que ela tinha escondido, e ela sentiu essa tonelada saindo dela. Confessava e comungava com frequência. Então, segundo a história, para dizer, não é brincadeira o sacramento da confissão. Aqui é dispensado todo o sangue de Jesus. O preço da paixão é derramado sobre você naquele sacramento. Não vá de qualquer jeito para a confissão. Peça a Deus a sinceridade. O pecado venial, se você não conta todos, não é bom. É ruim para você. Mas não é um pecado mortal, não é um sacrilégio. Mas se você esconder um pecado mortal, você está com risco de perder sua salvação gravemente. Não esconda os pecados graves. E a última história, eu quero simplesmente contar para você, bem rapidamente, né? Bem rapidamente. A última história, eu quero contar a experiência que nós tivemos de trazer aqui o Brasil, pela primeira vez, um ex-satanista que chegou até ao mais alto grau do satanismo, o chamado Zachary King, né? Esse homem chegou no topo do satanismo, durante anos ele foi satanista e se converteu, é uma longa história, se converteu com a medalha milagrosa. Eu já distribuí a medalha milagrosa, depois que eu soube dessa história, menino, é milagrosa mesmo essa medalha. Mas enfim, ele se converteu. Antes dele se converter, o diabo existe, sim ou não? E ele fazia feitiços de morte. Encomendavam para ele, para matar uma pessoa. E ele fazia os feitiços para matar aquela pessoa que foi encomendada. E ele dizia que 95% dos casos funcionava. Um pequeno número de pessoas não funcionava. E ele foi tentar descobrir o que era isso, antes de se converter, antes. E sabe o que ele descobriu? As pessoas que se confessavam, que viviam na graça de Deus, feitiço de morte não consegue atingir. Às vezes, imagina, acontece um acidente de carro, perda total, o carro vira só aquele embrulhozinho, e a pessoa inteirinha não consegue atingir. Aquilo que na Bíblia, em Efésios 6, chama a couraça da justiça, da armadura toda, tem a espada da palavra, o pé da evangelização, o calçado, tem o escudo da fé, não é? E a couraça da justiça você alcança na confissão. Na confissão você é justificado. Você era pecador, mas depois da confissão você é lavado aos olhos de Deus, você é justo, você está limpo. E as flechas incendiadas do Satanás, alguns tipos de males não podem atingir. Não é que você não vai sofrer, mas você está blindado de vários tipos de armas de Satanás que não conseguem te atingir. Ele descobriu que pessoas que vivem com a confissão frequente, vivendo os mandamentos de Deus, comungando, confessando, não conseguia atingir esse feitiço de morte. E várias outras coisas na sua vida, pela sua vivência na graça de Deus, confissões bem feitas, você vai estar blindado para a honra e glória de nosso Senhor. Aplauda o Senhor e faça o seu propósito, filho, filha, hoje. Hoje faça o seu propósito de não viver sem uma confissão bem feita, de não viver sem estar comungando, se possível, todo dia, o corpo e o sangue do Senhor. É a sua grande arma, mas essa comunhão só vai ser poderosa, frutuosa, te fazer pegar fogo de novo, como a Salete disse agora, renovar esse Pentecostes, se você estiver se preparando bem para comungar com uma confissão frequente. Se você não está em dia com a confissão,
busca primeiro a confissão, você vai ver se as outras coisas não vão vir por acréscimo. Chegou a hora de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Chegou a hora, nós falamos sobre Ele, mas agora Ele vem ao nosso encontro, Ele vem falar conosco, Ele vem em pessoa nos encontrar, nos abençoar, nos curar. Vamos preparar nosso coração para receber a presença do Senhor. Cante assim comigo. Tudo podes fazer, tudo podes fazer, tudo podes fazer, tudo podes fazer. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Tudo podes fazer, tudo podes fazer, tudo podes fazer. Diga a Ele, tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus.